Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje mais um vídeo ensinando como conectar a tag de remarketing do Google Ads, principalmente agora nessa plataforma nova, né, na nova aparência do Google Ads, dentro do Tag Manager. É um processo muito simples, mas muitas pessoas estão com dúvidas de como encontrar esse tag de remarketing aqui dentro do novo painel do Google Ads, que já mudou bastante coisa, já é mais difícil de encontrar algumas informações, enquanto outras é bem mais fácil. Mas hoje a gente vai ensinar como fazer esse procedimento de forma bem rápida e simples, tá? Bom, primeira coisa, a gente vai criar aqui uma conta dentro do gerenciador de tags do Google, né? tagmanager.google.com. A gente vai vir aqui, acessar com a nossa conta do Google normal e criar conta. Aqui vou colocar o meu nome, né? Vou colocar aqui para o meu site essa tag de remarketing. Então, Lucas Oboli, aqui eu posso colocar, por exemplo, o link do meu site ou meu nome novamente, enfim. Qual que é a diferença dos dois? Um deles é a conta e o outro é o container. Então, dentro da conta eu posso ter diversos containers e assim sucessivamente. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que ela tem um site oficial e tem uma loja, eu posso criar apenas uma conta com dois containers dentro, para o e-commerce da empresa e outro para o site institucional, por exemplo, tá? Então aqui vou colocar novamente meu nome e vou selecionar aqui o web. A gente ainda vai ter muitas aulas sobre como utilizar esses outros parâmetros aqui de medição também dentro do container. Essa é apenas uma das primeiras aulas mais simples sobre o Tag Manager. E mais para frente a gente vai ter uma playlist dedicada 100% ao Tag Manager, tá? Então aqui, como vai ser web, a gente seleciona o web aqui, coloca os dois dados e aqui a gente vai ter que aceitar os procedimentos, que basicamente é concordar, que ele fala como que o Google utiliza esses dados e se a gente concorda com a política de privacidade, então eu aceito os termos, clico em sim. Recomendo que vocês deem uma lida, porque é importante. Eu já li isso centenas de vezes, então não precisa. E aqui ele vai me passar o meu código para colar dentro do meu site, tá? A gente vai ter uma próxima aula também ensinando como conectar o Tag Manager dentro do WordPress. É bem simples. Eu tenho até o painel do Google aqui aberto, o painel do meu site, desculpa, com alguns plugins, por exemplo, o SiteKit já faz essa configuração para a gente. Tem outras maneiras também de como colocar esse código dentro do código personalizado do site também, enfim, existem inúmeras maneiras. Eu não vou colocar agora, então vou clicar em OK. E aqui a gente já criou a conta do Tag Manager. Agora a gente vai voltar para dentro do Google. A gente vai vir aqui em ferramentas. A gente vai vir aqui em biblioteca compartilhada e gerenciador de públicos-alvo. Aqui também a gente vai ter algumas aulas depois para falar sobre esse gerenciador de públicos-alvo, que é onde vai ter nossos públicos de remarketing, como que a gente vai criar eles e segmentar, mas isso é uma próxima aula. Essa aula é mais focada exatamente em como criar uma fonte que vai receber os dados do público de remarketing, tá? Então a gente vai vir aqui em suas fontes de dados e aqui ele vai pedir para a gente como que a gente pode pegar esses dados. Por exemplo, eu posso utilizar o Google Analytics 4, posso pegar de outros lugares também, por exemplo, do YouTube, etc., Google Play, mas nesse caso aqui a gente vai pegar da tag do Google. Funciona muito parecido, tá? Então a gente consegue conectar aqui, se a gente já tiver um Google Analytics 4 conectado no nosso site, é bem simples, porque ele vai conectar direto, mas a tag de remarketing do Google a gente vai ter que fazer uma configuração, mas também é super simples. Aqui a gente vai vir em configurar tag, vai selecionar aqui remarketing. Nesse caso, é remarketing, né? Se a gente pode também colocar pessoas que realizaram ações específicas dentro do site, então, por exemplo, entrar em contato, etc. Mas nesse caso é apenas receber dados de visitas, né? Então, a pessoa acessou meu site e eu quero continuar ali impactando ela outras vezes. E aqui, tratamento de dados, a gente não precisa, porque a gente não está na localidade que necessita, né? Que seria Connecticut. Se for o seu caso, recomendo colocar, porque é necessário por causa das leis de proteção de dados. E basicamente para a gente fazer de uma forma mais simples, né, como é o prometido desse vídeo, a gente vai salvar e continuar. Vai dar uma carregada. Hoje está demorando um pouco o Google, não sei porquê. Beleza. Conectou, a gente tem algumas maneiras, né? Então a gente tem como instalar a tag com o próprio código dentro do site, que é uma parte um pouco mais complexa, mas também não é tão difícil assim. Se você tiver um programador, é só enviar aqui no e-mail dele. E aqui é o nosso caso, que é utilizar o gerenciador de tags do Google. A gente vai selecionar aqui e a gente já tem o ID de conversão. Aqui ele dá algumas instruções, mas a gente não vai precisar. Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o ID de conversão, vocês não vão estar visualizando exatamente, porque esse é o meu ID, né, e eu vou colocar no meu site, mas cada um tem um ID personalizado. A gente vai selecionar aqui copiar, vai voltar dentro do Tag Manager, vai clicar aqui no menu esquerdo em Tags,
Vamos criar uma nova tag aqui em nova. Aqui a tag sem título, vou colocar aqui Google Ads Remarketing. E aqui a gente vai clicar em configuração da tag. Em configuração da tag a gente vai clicar em Google Ads e depois remarketing do Google Ads. Beleza? Aqui vai pedir o código de conversão, que é aquele que a gente copiou dentro da plataforma do Google. Então, esse código aqui que está copiado, a gente vai colocar em código de conversão. Lembrando, né, como esse é o tutorial mais simples de configuração de tag de remarketing, existem milhares de configurações possíveis, a gente consegue personalizar a maneira que a gente quer capturar os dados desse usuário, enfim. Mas a gente não vai trabalhar isso nessa aula, então vai ser um código simples. Então, todo mundo que acessa o site, eu vou pegar essa informação e vou deixar ela armazenada dentro do Google Ads através do Tag Manager. Tá? Então, a gente vai utilizar só o código de conversionamento. Clicou em acionamento, a gente vai, já tem algumas opções aqui, né? Na verdade, o que a gente vai precisar utilizar é esse All Pages aqui, mas existem diversas outras configurações também, é o que eu comentei, né? Que é selecionar um acionador específico, mas isso a gente vai aprender um pouco depois nos outros vídeos também, então vou colocando no canal aqui vídeos diferentes de como fazer isso, mas a gente vai colocar aqui All Pages e adicionar. Beleza, basicamente a configuração ela já está feita, então a gente pegou o código de conversão do Google aqui, não tem parâmetro personalizado, que é essa informação que eu falei para vocês, que a gente não vai mensurar nada tão específico, principalmente nessa aula, mas em outras aulas a gente vai acabar tentando mensurar alguns eventos que a gente quer que as pessoas façam em nosso site, ou que fizeram ou não terminaram, por exemplo, começou uma compra dentro do site, mas não finalizou, acessou determinada página do site, enfim. Tem como mensurar tudo isso, mas nesse caso aqui, todo mundo que acessou o meu site, todas as páginas que estão com a tag do Google configurada, a gente quer que elas entram nessa lista de remarketing. Beleza. Colocamos aqui os dados, vamos clicar em salvar. E aqui provavelmente ele não deu a configuração de vinculador de conversões, mas a gente vai fazer aqui. O vinculador de conversões ele é muito importante porque ele é uma configuração de rastreamento para diversos domínios diferentes. Então, se eu tenho uma conta que acaba recebendo tráfego de domínios diferentes, é importante. Consegue mensurar diversas fontes de dados, né? Então, ele meio que agrupa ali de uma forma inteligente para que consiga adaptar todos esses dados que estão sendo recebidos e garantir que a atribuição dos dados que a gente está mandando para cá, elas sejam mensuradas da forma correta. Tá? Basicamente é isso, tem uma, uma explicação mais adequada a isso, mas basicamente ele meio que é um agrupador de tudo que a gente está colocando aqui dentro do Tag Manager. Tá? A gente vai clicar aqui em nova, a gente vai vir aqui em configuração de tag, e aqui a gente vai clicar em vinculador de conversões e a gente vai fazer a mesma configuração de antes. Então, acionamento All Pages. Adicionou, beleza. Aqui a gente coloca vinculador de conversões. Não é necessário configurar, igual falou aqui, então a gente vai clicar em salvar. Beleza. Salvou, a gente está com o Google Ads Remarketing, o vinculador de conversão, a gente vai clicar em enviar aqui no botão azul. Que a gente pode colocar Google Ads Remarketing e aqui especificar o que a gente fez. Adicionamos o código de mensuração de remarketing do Google Ads e o vinculador de conversões. O porquê que é importante colocar essas informações? Porque se por algum motivo isso não estiver funcionando da forma correta, ou se você fez alguma configuração e tem que voltar atrás, você consegue fazer isso através das versões que você está publicando. Então é importante que você deixe claro o que você acabou de fazer para que você não fique confuso se em algum determinado momento você tenha que voltar essas configurações. Então beleza, salvamos aqui, vamos clicar em publicar. Aqui rapidamente ele vai publicar essa versão, publicou a versão, aqui ele fala o resumo da configuração que a gente fez. Então são 5 variáveis e 2 tags, né, essas duas aqui que a gente configurou. Vamos fechar aqui, vamos voltar para o espaço de trabalho, verificar se está tudo feito. Beleza, está feito, porque não tem mais alterações aqui como rascunho, então 0 alterações, está tudo certo, qualidade do container está excelente. E a gente vai ver numa próxima aula como configurar o Tag Manager dentro do seu site. Tá? É bem simples, mas a gente vai fazer isso numa próxima aula. Deve ter o vídeo já aqui, dependente de quando você estiver assistindo. Agora vamos voltar para dentro do Google Ads. Essa parte aqui que a gente já fez, a gente já finalizou, concluído, beleza. Para garantir que esteja funcionando, verifique o status de origem na página de origem de público-alvo. Não vai aparecer aqui no meu caso, porque ainda não tem o Tag Manager publicado no meu site, mas basicamente é isso. E agora, a gente, depois de feito, né, obviamente, a gente consegue criar aqui uma origem de público-alvo, porque o código já está
armazenado dentro do Tag Manager. Tá? Então, é só configurar uma origem de público-alvo. Na verdade, nesse caso não vai dar certo, não é nesse botão, né? Seria aqui, visitantes do site. No meu caso não vai funcionar, porque o Tag Manager ainda não está no meu site, mas esse seria o caminho. A gente clica ali no botão azul de criar, coloca aqui, por exemplo, todos os visitantes do site. Eu geralmente coloco nesse formato aqui, 30D, traço, todos os visitantes do site, visitantes da página web, né? Então aqui está configurado, então são todos os visitantes que estão acessando o meu site. Eu posso colocar aqui em refinar ação e coloco a URL do meu site. Então aqui é a URL do meu site, então a URL de página contém lucasuboli.com, beleza, tá certo. Se for alguma outra página, por exemplo, específica, por exemplo, contato, eu posso colocar aqui. E aí ele vai considerar apenas as pessoas que acessaram essa determinada página. No meu caso, como eu quero todos que acessaram qualquer página do meu site, então ele contém lucasuboli.com tanto antes quanto depois, qualquer informação, ele vai acabar armazenando aqui. Então, como eu coloquei aqui 30 dias, ele vai armazenar 30 dias dessas informações, e aqui tem as opções de preenchimento. Caso ele já tenha armazenado essas informações anteriormente, antes de eu criar esse público-alvo, ele já pode conseguir pegar essas informações que passaram por esse meio de configuração do remarketing há 30 dias atrás, mas não é o nosso caso, porque a gente acabou de configurar, então a gente pode começar com o segmento vazio, beleza? E aqui na descrição você pode colocar mais informações, enfim, todos os visitantes de todas as páginas do site. Isso aqui é uma descrição para facilitar para você mais para frente, caso você necessite visualizar centenas de públicos de remarketing, por exemplo. Tá? Então, só criar um segmento aqui que ele vai começar a preencher. Nesse caso, ele não vai conseguir preencher nada, porque, como eu comentei, a gente não configurou ainda, mas é basicamente esse caminho para você conseguir fazer essa configuração de públicos de remarketing básica. Né? Então, a gente tem diversas outras configurações também, como, por exemplo, listas de exclusão. Então, eu tenho pessoas que eu não quero que apareçam dentro das minhas campanhas, como palavras-chave ou exclusão de canais que, enfim, não fazem sentido para a minha empresa e etc. Então, tem muita configuração aqui que a gente vai explorar ainda dentro do Google Ads, tá bom? Então, basicamente é isso. Agora, numa próxima aula, a gente vai aprender como configurar o Tag Manager dentro do WordPress e eu te espero lá. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.